Cortes USB, a origem das raças humanas e os reinos da natureza. Subtítulo: O homem descende do animal, não do homem. O mególito lunar, a extinção. O céu do passado e do futuro, o estanque na evolução humana. Eu peço a vós muita atenção, pois esse vídeo é um dos mais importantes aqui do canal, porque fala de nossa geração. Viremos aqui com perspectivas novas dentro da antropogênese. Percebam, a gênese humana. Primeiro devemos definir o que é humano. Humano é uma configuração da forma. Não é necessariamente uma consciência. Por exemplo, não há distinção entre a consciência de uma pedra, de um vegetal, de um animal, de um humano e de um divinal. O que muda são os graus de consciência. Mais consciência, menos consciência. Quanto mais para trás, menos. Mas não quer dizer que isso seja mal. Estamos falando de inocência, sem ciência interna. Ou seja, sem questionamento, sem observância do que está acontecendo. Vamos ser bem detalhistas aqui, vamos pegar todo o histórico da vida na Terra. Vamos se deter só na Terra. No início, quando o planeta Terra foi formado, ele ainda não era sólido. Demorou muito para vermos o planeta como ele é hoje, com toda essa mescla de elementos e de entidades, que vamos chamar de reinos. Eu vou provar para vocês, e peço muita atenção que vocês entrem em minha dissertação e percebam a relação das coisas, de quanto o homem estava em todas as partes, e ainda está. E todas as coisas estão no homem, porque o homem é atualmente a última coisa, mas ele não é o fim. Existe muito caminho a se percorrer ainda, chegando ao ponto que esse homem vai ficar para trás, como os reinos que o constituem ficaram para trás, mas ainda estão palpitando nele. A primeira raça é chamada, vamos chamar assim de raça, né, figurativamente, que é os celulares, ou melhor, protoplasmáticos, ou arcádios. Eles eram como? Eles eram acássicos. Você imagina uma célula vista na quinta dimensão. A célula, ela só trabalha, ela tem a sua função, mas é inconsciente do ambiente. Esses protoplasmáticos são muito próximos das células de hoje. Essa é a verdadeira descendência. Você que pensa que você descende de um familiar, na verdade, seu familiar, você e toda a humanidade descende dos reinos. Essa é a verdadeira constelação a se fazer. Não há constelação mais óbvia e correta do que a dos reinos em você. Você vem descender de seus ancestrais humanos muito depois. Você deve entender o que você é e não quem você é dentro de um conceito familiar. Mas, contrariando as constelações lineares, hoje do humano atual, se você atribuísse o que você é hoje ao passado, você hoje seria uma macrocélula ambulante. Não, você é um múltiplo de células, é a evolução da célula.
Então a célula fica quase imperceptível num todo. Percebam isso. Como eu falei, é bem difícil reconhecer um rosto em meio a uma multidão. Fica difícil também quando você quer fazer uma destinação de descendências, inclusive no âmbito científico, você hoje tentar explicar você hoje pelo passado é tão impossível quanto você pegar a sua célula primária. O primeiro espermatozoide, onde está em você agora? Você não sabe. Ele desapareceu como por encanto. Ele fez parte agora do ambiente orgânico, que é você. O primeiro óvulo, onde é que ele está? O que ele é? É bem provável que o primeiro óvulo da mamãe, perdão, ele se tornou a sua pele. E o espermatozoide, dentro desse óvulo, multiplicou o que hoje você vai chamar de células do seu corpo. Perceba. Nessa época das células como raça, percebam, células. Como hoje a humanidade, cada indivíduo é uma célula de uma sociedade, de uma humanidade. Lá éramos células inconscientes, perdão, e o planeta era acássico. Ou seja, seria como você fazer uma meditação agora e parar na quinta dimensão. O que você vai ver? Glóbulos de ideia. Glóbulos de ideias podemos atribuir em comparação com as células. São inteligentes, mas limitadas a uma função. O universo, junto com suas criações, seus nós ou nódulos do universo, como se fossem chakras, se consolidando, que são os planetas, eles vão se solidificando gradualmente. O que vem depois de Akasha? Indo pela lista Tátvica. Depois de Akasha vem o ar, vai o primeiro movimento dentro do Akasha. Agora temos a raça planta. Éramos homens plantas, literalmente, ou plantas homens. Tanto que o caule hoje da planta é o simbolismo de nossas coxas. Nos reproduzimos a partir dali, porque em outras dimensões também há reprodução, não só aqui. Muito tardiamente nós vamos copiar isso das outras frequências. Ali temos então agora a Terra mental. Ela não tem corpo físico como vemos hoje. Retrocedendo, a teoria bíblica e também indígena que diz que viemos do barro faz um sentido quando estamos falando de forma, não de consciência. A consciência não tem forma. Ela não tem um início e não tem um fim. Ela não nasce nem morre. Então ela está departada. Não estamos falando da energia, e sim da massa. E a massa tem suas graduações. Agora a Terra, na segunda etapa, ela é mental. Ela só tem o que hoje nós temos de corpo mental. Imagine sem ter nem mesmo corpo astral, nem corpo etérico, nem corpo físico. Isso ainda não existe naquele momento. Essa Terra mental, o que passa por ali? O que se movimenta? Existe. O arquétipo da planta, aquilo que se alastra. Vemos, por exemplo, os galhos das árvores configuram a mesma conotação dos raios das nuvens que estão no ar. Vejam que aqui está acontecendo uma inversão, é como as eras, vão para trás. Então tudo começa de trás para frente. O mais elevado, que é o Akasha, é o que inicia.
que era para ser consciente. Não, ele não é consciente porque ele ainda não percorreu a experiência para ter conteúdo. Depois nós vamos ver como vai trocar isso. Na terceira etapa, o que acontece? O planeta Terra já está com seu corpo mental consolidado, construído. O universo está já com o cenário astral, por isso que é astral, os astros, já começa a aparecer astros, de certa forma, que astro não se vê só aqui, se vê muito mais abrangentemente no plano deles, o astral. Para muitos que pensam que é plano emocional ou dos animais, eles vêm depois povoar esse plano astral. Ali vamos chamar, na terceira etapa astral, de Lemúria. Esse continente, ilha, na verdade, ele era de completude astral. E os seres também astrais, como hoje a Terra é sólida e temos corpos sólidos. Isso aconteceu muito mais tarde. Só que aconteceu o seguinte, a evolução estava muito tardia, se arrastando, literalmente. Só que cada raça, inclusive as primeiras protoplasmáticas e a hiperbórea, produziram 7 sub-raças, ou 7 modalidades ou possibilidades daquela espécie. Então, quando chega em 3.5, e vai se repetindo isso em todas as raças, o que acontece? O primeiro homem, ele era um animal. Uma configuração arquetipal astral do animal, não o animal de hoje. Para ninguém aí, né, levar para preconceito quando eu associar os animais a cada raça. Então, a primeira sub-raça, Lemuri, foi o que hoje a gente chama de réptil. Os reptilianos existiram, mas não são de outros planetas, são daqui mesmo. Depois vem os homens peixes. Depois, os homens mamíferos, na terceira. Não conseguindo consolidar os homens pássaros, porque o mamífero é o frágil dos frágeis. Eu vou associar as raças de hoje. Quando era para evoluir esse mamífero para a ave, o que aconteceu? Estancou. A evolução decidiu, vamos trancar por aqui. E isso está relacionado que o conhecimento das idades fala que a Kundalini, que é nosso fogo que acompanhou todo esse itinerário, se alojou numa parte óssea da nossa coluna vertebral inferior em 3 voltas e meia. Vejam a associação. Lemúria foi destruída na sub-raça 3.5, 3,5. Aqui temos hoje ainda Kundalini em 3 voltas e meia. É onde parou. Inclusive até dá para fazer um comparativo aqui da hora 3:33, que tem também uma conotação mística. Por quê? Porque é onde deveríamos despertar e na verdade fomos descartados. Percebam, toda a relação disso que eu estou falando, vocês vão ver no final que vai fazer sentido. O que acontece nesse evento? O que é a natureza? Que todo mundo pensa que Deus é bonzinho, que Deus é ruinzinho. Uns acham que Deus é perverso, que pune o ser humano. Outros pensam que Deus é só benevolência. Deus não é bom nem mal. Deus é neutro. Ele precisa de reconhecimento. Como? Com erros e acertos. Errou, ele susta o projeto. Como? A ciência já diz que um grande asteroide entrou em choque com o planeta Terra. Eu vou corrigir isso pelos arquivos acásticos da sua consulta direta, através de vivências, empirismo, não teorias.
A ciência está certa e errada. É como eu estava falando de algumas técnicas aí. Acerta, mas não mata. O asteroide que se chocou na Terra, na verdade não se chocou com a Terra. Vou explicar como. Isso aconteceu 2 vezes. Você imagina a Lua como o para-brisa de seu carro. Se alguém atirar uma pedra de fora, a resistência do material do vidro possivelmente segurará a pedra, apesar que a pedra pode se desfragmentar e vir na carona dos estilhaços da vidraça. Então é mais fácil você se ferir com os estilhaços da vidraça do que com a própria pedra. A pedra encontrará resistência, partirá o vidro e o vidro será o perigo que virá em sua direção. Isso aconteceu com a Lua. A Lua é como se fosse um colete, ela está ali, de certa forma, protegendo em circuito fechado a aproximação de qualquer coisa anômala do espaço sideral com a Terra, aquela Terra ainda virgem daquela época. Bate na Lua, cai o chamado monólito lunar. Aí sim, esse pedaço lunar, que foi confundido com asteroide propriamente dito, que não foi direto, esse pedaço partido cai na região que hoje chamamos de México, em pedaços, como se fosse o estilhaço de uma vidraça. Se espalha por todo o globo, porque o globo, sendo esférico e tendo atmosfera, já um tipo de atmosfera rarefeita, mas já a atmosfera, espalha como fumaça pelo ar. Percebe? Como doença que se dissemina pelo ar e tudo mais. E esses fragmentos chegam nas partes que tenha um urbanismo, vamos dizer, já está sendo habitada, é uma prototerra, e a consome com fogo. Por quê? Ao se chocar, cria atrito, mexe com a terra, cria abalos sísmicos e os vulcões começam a trabalhar. Morre todos, literalmente, derretidos, queimados. Foi devastada a Lemúria por fogo. A primeira foi pelo ar. O ar desfez tudo. A primeira não, a segunda, que é a Hiperbórea. E a primeira não tinha como ser devastada porque estava tudo no início. Não tinha ainda materiais para alguma ação e reação. Era apenas uma ignição para começar. Então percebam que quando você vê, por exemplo, a foto do dinossauro, ele é o homem. Tanto é que o dinossauro ainda ele é produzido. Hoje ele é produzido formas mentais reptilescas a partir de um chakra que nós temos de herança de lá, que é o chakra humeral, no lado esquerdo, no costado. Aquilo de não dê as costas para o seu inimigo, porque eles não completam que você pode ferir o seu inimigo achando que está o ignorando. Lá naquela dimensão que foi já a dimensão astral lá do Lemur. Ainda acontece lá os combates e os ataques quando ocorrem. Então, a Terra dá sempre, vejam, é como escala musical. Dó, Ré, Mi. De Mi para Dó, temos um meio tom, um vácuo, um vazio, em que não há um intervalo. É uma nota presa a outra. Então, o que acontece, afinal? Dá-se uma pausa e ressurge o homem
de forma osmótica, através do próprio habitat, numa nova realidade, ou seja, baixa a Lemúria, queimada, ergue-se Atlântida. Ao erguer-se Atlântida, agora temos o homem etérico, esse muito parecido com o de hoje. Que animal do reino, que espécie animal agora configura o homem Atlante? O homem peixe, tanto é que ele era etérico. Percebam, astral, etérico, antes do astral mental, antes do mental acástico. E agora? Esse homem falha, né, prostituindo a divindade que desce, preparada na constelação de Touro, que já para ensaiar corpos físicos, esse homem etérico estranha um Deus físico. Percebam que a revolta é uma herança animal. Então não há como mudar isso. Com nenhum tipo de técnica, nenhum tipo de terapia. Essa é a verdadeira herança. O homem tanto tem a suavidade, a inocência lá dos primeiros, a inteligência dos futuros que virão, mas também a ferocidade daquilo que está nele. Tanto é que hoje ele tem o mesmo sangue quente, vermelho de alguns animais. Falha-se de novo, e agora de novo, aquele exemplo da agressão indireta de astros siderais. Chocam-se de novo a Lua. Tá, mas como a Lua se reconstituiu? Porque em giro, por exemplo, você coloca massa dentro de um container, né? Você gira, vamos dizer, uma bitorneira. A massa não tem forma, mas ao girar ela toma de novo pelo movimento centrífugo novamente uma forma esferoide. Então a Lua se reconstitui e é destruída novamente. Tanto é que hoje, se você olhar para a face visível da Lua, você vai ver manchas, que alguns vão dizer que aquilo ali foi, né, ataques de asteroides durante muitos Mavantras, né, muitos séculos e tudo mais, vamos falar de tudo. Na verdade, aquilo ali é a cicatriz dos 2 acidentes lunares que aconteceram. Tanto é que muitas montanhas, por exemplo, aqui próximo tem uma montanha calcárica, só que a geologia do local é terra argilosa. O chão é vermelho e a montanha é branca. São tudo destroços lunares. E os índios entendiam isso. Por exemplo, esse morro em questão, que estou dando exemplo aqui próximo, era habitado pelos índios, os índios desapareciam dentro do morro. E nós vamos entrar nessas raças. De novo, como tudo está em movimento, a Lua se reconstitui, a Terra também. Com o afogamento atlântico, por os atlantes ter somente corpos etéricos, que é esse fogo fato dos cemitérios que a gente vê hoje, para provar que existe, só que não é a nossa realidade última, eles se dissolveram como sal na água do mar, que era um mar ainda, uma água etérica, não a água de hoje. Os elementos grosseiros, marra, puncha, butanas, que conhecemos hoje, é hoje. Não eram assim outrora. Então é passado o lápis de novo, não deu certo, e agora do próprio mar, de novo ressurge a vida animal, anima. E ao no plural. De novo temos que fazer o retrocesso aquele, de um reino caracterizar o outro, dar vida ao outro.
Então podemos pegar bem definidamente os primeiros negros, pele escura, que não são como os de hoje, a pele deles era extremamente negra. Hoje o que temos são pardos, não existe ainda, inclusive, mais a raça negra pura, mas existem suas derivâncias. Novamente do mar, o réptil se torna a primeira raça. Isso torna anfíbio, tanto é que os antigos reis africanos adoravam deuses reptilianos e anfíbios, também homens peixes. Mas o mais evidente entre eles eram os répteis. Dá origem ao homem que se ergue. Tanto que você olha para o dinossauro lá da Lemúria, ele é bípede. Você já viu um animal bípede com tanta inteligência como o dinossauro? O dinossauro sobrevivia a qualquer coisa, só não sobreviveu a um evento maior que ele. Porque até esse presente momento a natureza nos comanda, nos supera, passa por cima. Então ela não é boa nem má, ela simplesmente ela é. Então não podemos julgar o que é bom, o que é ruim. Vemos também pelas nossas dentições, a nossa ferocidade, que nós temos muito do dinossauro, que a gente acha, né, que é algo à parte, que não deve voltar à vida. Nós estamos aqui, nós somos os dinossauros ferozes hoje. E para você que repudia a terra no sapato sujando a sua casa, né, as plantas dando sujeira, largando folhas, o animal repudiado, né, temos pânico dos animais, dos insetos, né, das teias de aranha. Achamos que eles nos incomodam. A gente parece que por vingança fazemos uso da sua carne, ou seja, comemos e cuspimos no prato que comemos. Eles são nós, lá atrás. Percebam. Então, se você tem nojo dos animais, você tem nojo muito mais do ser humano. Por isso que é justificável o que a gente faz hoje entre nós mesmos, na nossa própria espécie, porque nenhum animal mata por raiva. Não é nada pessoal, mas sim por fome. Ah, mas às vezes eles brigam, mas não é nada pessoal. Pode até ceifar a vida um do outro. Seguindo a fita para frente, agora vem o homem descendente do peixe. Vejam que o asiático, ele se alimenta do quê? É como se ele estivesse já dentro daquele ambiente, é seu ecossistema. Tanto que ele come o peixe cru. Os peixes de maior porte também comem peixes menores crus. Eles não preparam. Percebem isso? Depois vem o quê? O anfíbio, que é a mistura entre o peixe e o réptil. São os índios. Perceba, o indígena, ele vive tanto, ele é chamado de ribeiros, eles vivem tanto dentro da água, pescando, como eles também fazem uso dos recursos naturais fora dos rios. Se você perceber isso, você vai fazer a relação. Mas essa relação com os animais são lá para trás, nas primeiras sub-raças desse dito ariano, que hoje está na quinta sub-raça, mas a espécie é a quarta. Ou seja, a espécie está mais atrasada que a sub-raça da espécie humana. Vocês percebem? A espécie é a quarta, né? Mineral, vegetal, animal, hominal, a quarta. Porque estamos esperando uma quinta, eu vou relacionar agora com as aves. As aves, os protótipos, antes de acabarmos com a nossa evolução, está sendo preparado nas geleiras aqueles serzinhos que você acha tão fofinho, que é o pinguim. O pinguim ainda vai ter consciência humana e vai ser
parte dos nossos corpos físicos na última etapa, a dita sexta raça. Depois ainda temos a sétima raça que está sendo preparada, que são a realidade dos Greys, que hoje saíram na tangente e já estão aí operando e fazendo encrenca. Não eram para aparecer agora, né? Eles estão atropelando etapas. Aí vamos andar em naves e tudo mais, vamos ser agora acásticos lá do começo, os protoplasmáticos, só que policelulares, só que agora conscientes. Esses Greys aí já são a forma para que um dia nossa consciência, conforme vai se dizimando essa raça atual, vai nascendo nesses seres. Essa consciência que está trabalhando, experimentando o humano. Então, depois dessa raça anfíbia, que é o vermelho, temos a raça peixe, eu tinha atropelado a raça peixe, que é o amarelo, o asiático, que se alimenta de peixe. E dele vem hoje o homem mamífero, mas são todos, inclusive os asiáticos, estão dentro desse contexto, os negros e os pardos, chamados índios. São tudo raça ariana, subproduto daquelas primeiras subraças, sintetizada numa única espécie hoje. Mas quem é o mais frágil dessa jogada? É o homem descendente do mamífero. E o mamífero teve origem lá no reptiliano, que é a primeira coisa que andou nos mares. Também já teve asas, como a gente vê, por exemplo, os pterodátilos. Ele depois, a sua subraça, que eram cobras d'água, se tornam peixes, não, anfíbios, perdão. E anfíbios se tornam, ao se desdobrar, em peixes, e os peixes se tornam mamíferos quando saem da água. Na realidade, entre o peixe, o réptil e o anfíbio. Por isso hoje nossa espécie é tão frágil. É o de sangue quente, corpo maleável, agredível e corruptível. Começou a carne. Aí faz sentido que do pó viemos e do pó voltaremos, e o índio inteligentemente diz que somos terra que pensa. Sim, comecemos numa terra acássica, não sólida, e hoje temos terra sólida em nosso planeta e em nós, só que pensamos sobre. E no futuro, isso tudo vai se desfazer, se recolher, mas com consciência, voltando lá ao início, que era inconsciente. Então, olha quanta coisa você talvez nunca ouviu falar. Então, é necessário descrição, ok? Julguem e coloquem aí nos comentários o que você achou dessa exposição, que tenha agregado à sua compreensão. Paz e reverencial a todos.